Eu diria, a teologia é número um. Para ir para a Europa, eu preciso de uma formação teológica, seja um seminário teológico, uma faculdade teológica. No Brasil, eu ouço falar muito de missiologia, né? Muitas escolas, mas a gente precisa de uma formação. Para vocês terem ideia, bom, olhando os nossos teólogos que saíram da Europa, eles deixaram um legado muito grande, o que é o estudo, para ocupar um púlpito. Em Portugal, por exemplo, os pastores portugueses, talvez alguém de Portugal esteja nos ouvir, eles fazem questão de fazer um doutorado, após a teologia, um doutorado. Agora, eu presenciei na Europa brasileiros despreparados entrando numa equipe onde as pessoas dão muito valor ao estudo e de surgir a pergunta à pessoa do Brasil: e você, aonde que fez a sua formação teológica? Olha, se a pessoa pudesse ter fugido debaixo da mesa, ela teria fugido, né? Saiu da Igreja do Brasil, foi para cooperar lá, mas não foi com preparo nenhum, nenhum. E depois, eu preciso ter história sobre a Europa. Nós olhamos do Brasil para a Europa pós-cristã. Eu estive na Europa em vários países e depois fiz um levantamento depois, antes de vir ao Brasil. Nós temos que olhar para a Europa diferente do que nós olhamos. Nós temos que olhar para a Europa conhecendo a Europa pós-cristã e a Europa das Inquisições. Nós precisamos conhecer isso. Isso é importante para os europeus, que eles têm medos hoje por causa das Inquisições. Nós temos que saber que os católicos na Europa, e o Caio deve conhecer isso da Itália, eles tiveram acesso à Bíblia no segundo concílio do Vaticano, entre os anos 63 e 65, queridos. Isso é no nosso tempo. Até ali os padres falavam só em, Caio, Latim? Latim. Ninguém entendia nada, e só a partir do Concílio do Vaticano, de 63 a 65, foi permitido aos católicos na Europa a ter uma Bíblia em casa. Mas ainda a gente não fez muita questão que eles fossem ler. Então, em Portugal, as pessoas terem uma Bíblia em casa é um talismã hoje, os católicos, né? É bom ter, o padre diz que é bom ter, mas não que nós devemos ler todos os dias, mas já é bom ter, né? Então, a gente precisa conhecer essa história do passado europeu para dizer: eu sei, e o que é atual hoje, né? Como as pessoas estão sedentas.